Sofonias, capítulo 1. Profecia contra Judá e Jerusalém. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Destruirei por completo todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Destruirei tanto homens como animais, destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o remanescente de Baal e os nomes dos ministros idólatras, junto com os sacerdotes. Os que adoram o exército do céu sobre os telhados e os adoradores que juram pelo Senhor e também por Milcom. Os que deixam de seguir o Senhor e não o buscam nem o consultam. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois ele preparou um sacrifício e consagrou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os oficiais, os filhos do rei e todos os que se vestem com trajes estrangeiros. Castigarei também naquele dia todos os que pulam a soleira dos ídolos, que enchem de violência e engano a casa do seu Senhor. O Senhor diz: naquele dia se ouvirá uma voz de clamor na porta dos peixes, choro no distrito e grande estrondo nas montanhas. Ó moradores de Mactel, chorai, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que compram com a prata são destruídos. Naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que descansam sobre os resíduos do vinho envelhecido, que dizem no coração: o Senhor não faz o bem nem o mal. Por isso as riquezas deles serão saqueadas, as suas casas destruídas. Edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão do vinho. O grande dia do Senhor está próximo e virá depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, até o homem poderoso clamará. É dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de tumulto e de destruição, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negridão, dia de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Afligirei os homens, e eles andarão como cego, porque pecaram contra o Senhor. Seu sangue se derramará como pó, e sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrá-los no dia da indignação do Senhor. Mas toda a terra será devorada pelo fogo do seu zelo, porque certamente fará uma destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Sofonias capítulo 2. Profecia contra as nações. Reuni-vos, ó nações sem pudor, antes que o decreto produza efeito e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os humildes da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a humildade, talvez sejais poupados no dia da ira do Senhor. Gaza será desamparada e Asquelon destruída. Asdod será expulsa ao meio-dia e Ecrom desraigada. Ai dos habitantes do litoral, da nação dos quereteus, a palavra do Senhor é contra vós. Ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei, sem que reste nem sequer um habitante. O litoral se transformará em pastagem, com cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá ao restante da casa de Judá, para que se alimentem ali. De tarde se deitarão nas casas de Asquelon, pois o Senhor, seu Deus, cuidará deles e os trará de volta do cativo. Ouvi o insulto de Moabe e a zombaria da terra de Amon, com
porque insultaram o meu povo e ameaçaram tomar-lhe o território. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: tão certo como eu vivo, Moabe será como Sodoma, e a terra de Amon como Gomorra, campo de ortigas e poços de sal, e ruína perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e o restante da minha nação os possuirá. Essa será a recompensa da sua arrogância, pois insultaram e ameaçaram o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, quando destruir todos os deuses da terra. Todas as ilhas das nações o adorarão, cada um em seu lugar. Ó Etíope, vós também sereis mortos pela minha espada. Ele ainda estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma ruína, terra árida como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos, todos os animais selvagens, pelicanos e bichos selvagens se alojarão no topo de suas colunas. O som das aves se ouvirá nas janelas, e haverá ruínas nas entradas, pois ele expôs o madeiramento de cedro. Esta é a cidade alegre, que vivia em segurança, que dizia no coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Como ela se transformou em ruína, em toca de animais selvagens. Todo aquele que passar por ela zombará e sacudirá a mão. Sofonias, capítulo 3. Juízo sobre Jerusalém e sobre as nações. Ai da cidade opressora, rebelde e contaminada. Não escuta a voz, não aceita a correção, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus oficiais são leões que rugem no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que nada deixam para o dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não pratica o mal, manifesta a sua justiça a cada manhã. Ele nunca falha, mas o injusto não se envergonha. Exterminei as nações. As suas torres estão destruídas. Fiz suas praças ficarem desertas, a ponto de ninguém passar por elas. Suas cidades foram destruídas, até ficarem sem ninguém, até que ninguém habitasse nelas. Eu dizia: certamente terás temor de mim e aceitarás a correção. Assim a sua morada não seria destruída, conforme tudo o que eu havia determinado a respeito dela. Mas eles se levantaram de madrugada e mostraram seu desejo de praticar todo tipo de maldade. Portanto, diz o Senhor, esperai por mim no dia em que eu me levantar para saquear, porque o meu propósito é ajuntar nações e reunir reinos para derramar a minha indignação e todo o furor da minha ira sobre eles. Esta terra toda será consumida pelo fogo do meu zelo. A restauração de Israel. Então darei lábios puros aos povos para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam com o mesmo espírito. Os meus adoradores, isto é, a filha dos meus dispersos, trarão a minha oferta da além dos rios da Etiópia. Naquele dia não se envergonharás de nenhuma das obras com que te rebelaste contra mim, porque tirarei do meio de ti os que exultam com arrogância, e nunca mais serás arrogante no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não praticará o mal, nem proferirá mentira, e não se achará língua enganosa na sua boca, pois se alimentarão e se deleitarão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejúbila, ó Israel. Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou a condenação que havia contra ti, lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Daqui por diante não temerás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas. Ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar.
Ele se agradará de ti com alegria, ele se renovará no seu amor e se alegrará em ti com júbilo. Reunirei os que te pertenciam e que se entristecem por causa das festas solenes, sobre os quais havia o peso da humilhação. Naquele tempo, agirei contra todos os que te afligem, salvarei o aleijado e recolherei os dispersos. Farei com que sejam honrados e reconhecidos em toda a terra onde foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei. Farei com que sejais reconhecidos e honrados entre todos os povos da terra, quando diante dos vossos olhos eu trouxer vossos cativos de volta, diz o Senhor.